Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No episódio de hoje, nós vamos conversar com os professores da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná, o Tiago Almada. Oi, Tiago, seja muito bem-vindo. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado pelo convite. E também com o professor Emerson Queiroz, de Salvador, na Bahia. Olá, Emerson. Olá, Pedro. Olá, Tiago, e a todos que nos ouvem. Gostaria então de começar o nosso podcast de hoje trazendo uma máxima da tradição egípcia que não tem um autor atribuído, que é: se vais por um caminho construído a cada dia, com tuas próprias mãos, chegarás ao lugar onde deves estar. Obviamente, sem querer esgotar o tema, e essa máxima nos traz elementos muito profundos à luz da filosofia à maneira clássica, vamos então falar sobre esse desafio muito profundo, muito complexo de descobrir o famoso quem eu sou, ou a nossa identidade. Que ideias, Tiago e Emerson, que nós podemos trazer as primeiras ideias sobre esse tema a partir também dessa máxima que ouvimos, essa máxima egípcia? Bom, Pedro, dando início a essa nossa reflexão, eu acho auspicioso que seja uma máxima egípcia que nós iremos trabalhar, de uma tradição que tinha o tempo como um aliado e não como um tempo devorador, como muitas vezes encaramos, né? Inclusive, até hoje, as construções egípcias são exemplos de formas que resistem ao tempo. Essa máxima nos fala sobre um caminho, uma trajetória, no caso, uma trajetória de vida. E em poucas linhas, ela nos deixa ideias bem profundas. Uma das ideias principais é dessa busca de todo ser humano de entrar na vida e sair dela melhor, mais evoluído, mais feliz, qual seja a virtude que ele possua ou que ele busque, mas que todo ser humano tem dentro de si. Ninguém, em sã consciência, um ser humano, acorda querendo que o dia seja pior, e sim melhor. Que ele, nessa experiência cotidiana, tenha boas experiências, coisas agradáveis, aprendizados. Ou seja, quando muitas vezes nós iniciamos um ano, nós esperamos que ao final do ano, aquele ano tenha sido melhor. Nunca ninguém espera que um ano seja pior, a não ser que seja por circunstâncias externas, mas que por próprio esforço nós queremos sempre uma melhora. Essa visão da vida como algo em movimento, como um percurso e também como uma espécie de construção, nos permite fazer vários paralelos. Por exemplo, um percurso se faz de incontáveis passos. Numa maratona. Uma maratona, o último passo não é mais importante do que o primeiro ou algum do meio. Todos eles se somam para o resultado final. Da mesma forma, uma obra se faz com as mãos. Do mesmo jeito que uma casa, do mesmo jeito que uma vida. Outro paralelo é que um percurso pode ser belo já no meio do caminho. A gente não precisa chegar no final do percurso para que ele seja completamente realizado. Existem as pequenas vitórias no trânsito dele. Também no mesmo paralelo, uma obra, para ser uma boa obra, ela precisa de um projeto, de inteligência nesse projeto e na realização e de trabalho. Nenhuma obra se realiza de pronto, As boas obras levam-se tempo, levam-se esforço e um bom projeto. E qual seria o resultado final tanto desse percurso quanto dessa obra, nessa leitura que estamos fazendo hoje? Seria de um ser humano melhor, mais humano, poderíamos dizer, Um ser humano que possa viver em sua plenitude, suas condições humanas, e que ao viver tudo isso ele se torne mais feliz.
Bem, e refletindo aí junto com o Tiago, né? Uma das ideias que me vem quando leio e ouço essa frase, essa expressão, são aquelas questões fundamentais que todo ser humano traz em algum momento da vida. Alguns, aqueles que são chamados de filósofos, as carregam pela vida toda, que é quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Quando a gente se depara com essa ideia de um caminho construído, a gente observa que há aí uma responsabilidade que cada ser humano deve trazer, não sobre as coisas, mas precisamente sobre si mesmo, né? Existe um tema que é muito discutido em nossos dias e sempre foi ao longo da história, que é o processo de individuação que é trazido pela psicologia, principalmente por Jung, que é justamente a máxima expressão do indivíduo. E o que é o indivíduo? Como já diria Platão, aquilo que não se divide, aquilo que faz parte da essência de cada ser humano, de cada pessoa, e que pode se expressar ao longo da sua vida cotidiana. Mas para isso a gente precisa assumir essa responsabilidade, assumir esse papel de construção de nós mesmos. Todos nós muitas vezes nos perguntamos e nos deparamos, né? O que eu tenho feito até aqui, ao longo do meu processo de vida? E a gente pode começar refletindo aí ou levantando algumas questões, né? Tudo que eu tenho hoje, ou tudo que eu faço hoje, será que realmente partiu de mim? Será que existe uma influência social, familiar? E bom, possivelmente existirá, no caso de todos nós, já que não nascemos isolados, né? Mas será que a gente pode medir esse percentual do quanto que há de meu na minha própria vida? Ou que há de expectativas dos demais que foram me direcionando e depois eu chego num determinado ponto que eu não sei mais, né? O que há de fato de mim, o que há dos outros. E isso é importante, não porque seja um problema ter questões dos outros, mas se a gente se depara com um caminho, né, que a gente quer estar ou deve estar a partir das nossas próprias mãos, eu preciso de fato saber enxergar dentro da minha vida o que de fato é meu, ou que às vezes veio dos demais, principalmente por inconsciência, né? Sem que eu tenha percebido ou me dado conta disso. Isso é muito interessante, Emerson e Tiago, porque à medida que eu vou construindo e identificando o eu sou, ao mesmo tempo eu posso ir me aprofundando e posso ir construindo o eu possuo, que é o eu posso, eu tenho capacidade de conquistar isso. Como a gente pode perceber muitas vezes no nosso dia a dia, nós temos muitas partes em nós mesmos, né? São muitas partes em nós. Eu queria que vocês trouxessem elementos a partir do ponto de vista da filosofia maneira clássica, para que nós pudéssemos reconhecer como encontrar uma ideia de eu, né? Algo que me mova, algo que me unifique na minha própria diversidade. Bom, Pedro, dentro dessa questão que você trouxe, eu gosto muito de refletir sobre alguns verbos, embora não seja especialista na língua portuguesa, mas eu me permito fazer uma reflexão em cima deles, que são o eu sou, o verbo ser, e o estar, que está relacionado à condição do existir. Quando a gente fala da construção do eu sou, ou seja, o ser, como nos aponta o pré-socrático Parmênides, Platão, entre tantos outros, ele traz uma referência ou uma condição de permanência. Há uma máxima, um axioma filosófico que diz aquilo que é, foi e sempre será. Enquanto o existir, que está associado ao estar, ele é uma condição momentânea. O existir é aquilo que se projeta para fora, o existere. Portanto, se projeta para fora, é porque deriva de algo dentro de nós. Quando falamos o eu sou, ou descobrir quem eu sou, significa uma jornada de interiorização.
Quantos de nós, muitas vezes, não julgamos alguém, ou já fomos julgados também, né? Por uma seguinte situação. Eu, às vezes, estou na rua, no telefone, e recebo uma notícia muito ruim, muito triste, que por alguma razão, naquele momento, me enraivece. E aí começo a esbravejar sozinho. Talvez aquele que passe naquele momento veja e vai dizer assim: poxa, olha, aquele fulano ali, ele é furioso, ele é nervoso, ele é agitado. Quantas vezes não fazemos isso, né? Ou seja, falamos o que a pessoa é, mas estamos olhando o como ela está. Então há muita confusão nisso. Muitas vezes julgamos aos outros ou até mesmo nos avaliamos por uma condição de como estamos. Isso não quer dizer necessariamente que reflita aquilo que nós somos. Então essa é uma reflexão que parece até um pouco confusa no começo, mas eu acho que nos ajuda a entender, por lógica, né, qual é o caminho do que a gente tem que buscar, né? Então, como é que isso se objetiva no cotidiano? Bom, para além de como eu estou, para além de como eu realizo as coisas no meu dia a dia, o que em mim permanece? O que eu posso trazer como elemento que une a figura do profissional, do filho, do pai de família, do estudante, enfim, entre tantos esses personagens, né, que a gente cultiva ao longo da vida e dentro do dia, o que há em mim que enlaça todos eles? E isso não é algo que a gente possa falar de fora. Isso não é algo que alguém possa determinar só vendo ou ouvindo. Talvez por um longo período de convivência isso seja possível. Mas isso é algo que cabe a nós mesmos. Portanto, voltamos àquela ideia da máxima citada no início, que é uma responsabilidade, o caminho que a gente constrói pelas nossas próprias mãos. Aí eu preciso saber, de fato, quais são as condições em que minhas próprias mãos são responsáveis pelo papel que eu cumpro nessa existência e nessa vida. Dando sequência na ideia que o Emerson colocou, dessa dicotomia, desse distanciamento muito presente no mundo hoje entre o ser e o existir. Um apoio que todos nós podemos utilizar para aproximar esses dois polos seria encontrar um apoio na história e até mesmo na filosofia da história. Porque se olharmos para o nosso passado como humanidade, nós veremos que existem várias expressões externas, ou seja, civilizações, povos, tradições, que viveram valores. E se nós pudermos ir até eles, veremos que, talvez nas suas expressões externas, ou seja, na sua roupa, na sua comida, na sua língua, talvez nós sejamos bastante diferentes deles. Mas, na sua forma de busca, nas mesmas perguntas, aí provavelmente nós somos bem parecidos a esses antigos. Porque essas perguntas fundamentais, elas não mudam. O ser humano pode ter mudado no seu existir, mas é o mesmo na sua busca de ser. Ou será que os antigos faziam perguntas diferentes das que fazemos hoje? Será que eles faziam perguntas diferentes de quem eu sou, para onde eu vou, de onde venho? Qual o meu papel nesse mundo? Qual o meu propósito? Essa análise histórica e filosófica aporta de sobremaneira, aporta de forma muito direta nessa nossa construção, nessa nossa obra. Porque nós não precisaríamos fazer um novo projeto, percorrer um novo percurso. Nós poderíamos olhar os modelos, né, e esses modelos a história nos traz, para buscar responder as mesmas perguntas que nos ajudam a viver hoje, que nos ajudam a percorrer o nosso percurso atualmente, a construir a nossa obra hoje. Não precisaríamos copiar os antigos, mas principalmente nos inspirar. E se fizéssemos essa busca de si mesmo, naturalmente
ela vai nos colocando num caminho, num sentido. E isso, por mais inicial que seja essa trajetória, ou por mais que tenhamos colocado o primeiro tijolinho dessa obra, ela já nos alenta, já nos tranquiliza, esvai-se um pouco dessa confusão de não saber para onde vamos ou o que estamos fazendo. O mundo deixa de ser tão confuso, porque nós temos aí então um sentido que nos anima, que nos entusiasma, que nos mostra o que fazer todos os dias. E na escolha desse sentido de vida, é interessante também basearmos-nos nesses filósofos pela história e também grandes personagens que mostraram que quanto mais universal e transcendente for esse objetivo de vida ou esse sentido de vida, quanto mais universal e transcendente, melhor. Porque isso mostra que ele não é necessariamente exclusivo meu, mas sim um sentido da humanidade. E assim eu me irmano, eu me integro com os outros seres humanos. Isso é um aporte bastante rico que nós podemos ver na obra de Confúcio, na obra de Siddhartha, né, nos ensinamentos de Buda. Isso nos reforça essa caminhada própria de ser humano. Por isso que reforçamos a importância de um ideal, né? Esse ideal que nos lança para frente, para o alto. E as coisas do dia viram degraus no caminho desse ser. Tiago, você falou sobre os degraus e me lembrei de alguns filósofos ao longo da história que falam dessa ideia de que precisamos construir uma escada com degraus muito alicerçados para chegar aonde queremos chegar. Outro exemplo que a gente pode trazer é quando vamos planejar e começar, por exemplo, uma obra. Precisamos planejar o começo, o meio e o fim, que tipo de materiais, ou quando um artista vai construir, desenhar o seu projeto, tudo isso também vale. Ou seja, há um princípio no começo, há um princípio que move o meio e há um princípio que move o fim. E também há um ciclo nesse movimento, né, de início, meio e fim. Essa ideia cíclica e de um princípio que move essas coisas. Por exemplo, o princípio que move a obra é deixar uma casa pronta, ou o princípio que move a arte do artista é o levar a beleza para quem vai assistir a essa arte, ou ouvir, ou ver. Esses princípios e esse ciclo também não poderiam valer para a nossa vida e para essa busca de reconhecer o quem sou? Exato. E não é à toa que fazemos um paralelo da vida como uma obra, né? Um ser humano é um projeto em construção. E aproveitando o paralelo que foi feito sobre o artista, poderíamos também ressaltar que outros tipos de obra não são necessariamente elevadas. Né? Sabemos artistas que têm na sua expressão o objetivo de espantar, de causar choque, de destacar algo fora do padrão. Assim poderíamos entender que, se por um lado nós podemos ver uma quantidade de energia colocada em uma obra que nos inspira, que nos fala de beleza, que nos conecta a algumas verdades, por outra, temos talvez o mesmo esforço colocado numa obra que nos causa repulsa, indignação, desesperança. Por isso, só a obra em si não tem um valor relativo, né? Um tijolo pode construir tanto um templo como pode construir uma prisão. Então, o sentido da obra mostra o valor de cada item. No caso de um ser humano,
não seria apenas construir a nós mesmos, porque poderíamos pegar uma construção, um projeto emprestado de alguém, de uma vida que esteja em voga, né, na moda, e buscar fazer disso o nosso projeto de vida. Mas, mais cedo ou mais tarde, esse projeto externo, emprestado, comprado de alguém, iria cobrar o seu preço e iria ter um distanciamento entre o nosso real projeto profundo, aquele encomendado pela natureza, e esse projeto falso que nós realizamos nessa vida. Então, a ideia de um projeto próprio, de algo que nós possamos descobrir em nós mesmos, é toda a diferença dessa construção de si mesmo. Não seria construir de qualquer forma ou com projetos quaisquer, mas sim a caminhada para dentro de nós mesmos possibilita que realizemos um projeto para fora com mais fidelidade a quem nós somos. E poderíamos ver isso num paralelo que fazemos com os artistas que estávamos falando aqui. Qual o objetivo de um artista ao redigir uma peça ou uma música? Esse objetivo é toda a diferença do sucesso arquetípico dessa obra, né? Claro, nós estamos falando aqui de um sucesso temporal, desses sucessos de moda. Estamos falando de algo que vai permanecer, que vai perdurar. E o objetivo é toda a diferença. O ser humano tem um modelo de projeto específico, que não é nem o projeto de vida de um animal e também não é o projeto de vida de um ser divino. Ele é próprio de um ser humano. E esse ser humano não tem só o direito, mas tem o dever de realizar esse projeto. Não é uma escolha, é um dever. O ser humano ganhou suas capacidades de ser humano porque a natureza precisa que ele desenvolva isso. E quais seriam essas características que representam o ser humano por excelência? Seria a expressão de valores, a capacidade de desenvolver virtudes com base na consciência, o intuito de buscar conhecimento e, finalmente, subirmos degraus de sabedoria. Isso é o que a natureza pede a um ser humano. Tendo esse pedido da natureza, nós temos mais capacidade de construir o nosso próprio projeto, né? Redigir a nossa própria obra, porque sabemos aquilo que nos cabe. E tendo esse sentido, colocando o esforço, o tempo, as leis do karma, as leis da natureza, irão se encarregar da realização dessa obra. Então, antes de sairmos realmente para a construção de nós mesmos, temos que saber o porquê dessa construção. Assim, qualquer tijolo que coloquemos nessa obra não irá ser apenas um pedaço de cimento, né, um pedaço de concreto, né, ou o item de uma parede, mas sim uma parte fundamental de um templo, de uma catedral. Relembrando essa história dos pedreiros, construtores de catedrais na Idade Média, que ao serem perguntados o que eles construíam, alguns falavam, eu construo uma parede, e outros falavam, eu construo um templo. A visão mostra a diferença de sentido para um e para outro. Eu comungo exatamente com essas ideias do Tiago e quero destacar essa perspectiva de o ser humano se ver em construção. Quando a gente pensa às vezes numa obra, quem faz reforma em casa, muitas vezes fica ansioso para que ela termine logo. Mas o ser humano não é assim. Ele ainda é digamos assim, um projeto que está se fazendo a si mesmo ao longo da história. Eu acho interessante isso porque
quando a gente estuda, né, na própria biologia, no colégio mesmo, a gente ouve aquelas teorias evolutivas, né, moléculas, células, seres aquáticos, enfim, até chegar ao ser humano. E muitas vezes parece que o ser humano é o ponto final da história, né? De certa maneira é como se, e isso às vezes gera, pelo menos gerou em mim, durante um tempo aquela coisa, bom, então acabou aqui, né? Isso é o que nós temos. E filosoficamente a gente vai descobrindo que não. O ser humano ele é uma parte, né, desse todo, né, dessa imensa catedral que é a humanidade, que é o cosmos, como diziam os gregos. E a cada um de nós cabe a responsabilidade de construir o nosso pedaço, obviamente sem perder a visão do todo. Eu me lembro muito de Aristóteles, né, que foi um filósofo dedicado ao estudo das finalidades, ao estudo dos fins. Eu queria saber para que cada coisa servia, para que cada ser, qual o papel, né, que cada ser estava realizando. Porque, de certa forma, à medida que você descobre isso, você descobre o seu lugar no todo. Então, de algum modo, aquilo que a gente realiza, aquilo que se espera de nós, nos ajuda, enquanto finalidade, né, a reconhecer um princípio também. Princípios e fins, em algum momento, tendem a se encontrar. Então, digamos assim, é uma forma de ver, né? A gente precisa começar por algum lugar. Alguns filósofos apontaram pelos arquétipos, pelos ideais. Outros apontaram para as finalidades. Isso importa pouco. Muitas vezes a gente fica discutindo, né, quem está certo ou quem está errado, quando na verdade não tem certo e errado. Tem maneiras de começarmos essa busca pela nossa identidade. E que, de fato, não é, digamos assim, opcional, né? Vamos dizer assim. Não quero tirar a liberdade de ninguém. Mas tem uma expressão, uma máxima, né, que é atribuída ao poeta Píndaro, poeta grego, que ele diz: torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Perceba que ela é dita quase que como um mandamento, né? Não, quando eu ouço essa máxima, que é inclusive resgatada aí mais próximo a nós pelo filósofo Nietzsche, ela não é uma máxima que, pelo menos a mim, soa como um convite. Ela soa como um mandamento. De certa forma, a gente tem essa necessidade, essa responsabilidade de expressar aquilo que nós somos. Por quê? Porque, de certa maneira, é o que se espera de nós. A natureza espera isso de cada ser humano. E não espera no sentido passivo. Espera porque nos deu condições para tal. Quando você quer, sei lá, cultivar uma horta em casa e você vai plantar um coentro, você espera que saia dali um coentro. Quando você se relaciona com um animalzinho e tal, e você entende mais ou menos a natureza dele, você espera que ele haja daquela forma. Quando chegamos ao ser humano, a gente se pergunta, né? O que eu espero de um ser humano? É lógico que quando chega em nós, dada essa complexidade toda que somos, o leque ele é quase que infinito, vamos dizer assim, né? Mas existe aquilo que se espera de nós, que é justamente o quê? A expressão da nossa própria humanidade. Então o eu sou, ou quem eu sou, passa também pelo o que é o ser humano. Mas não na nossa forma descritiva. Hoje nós temos uma capacidade de descrever as coisas que acho que na história nunca teve, nunca existiu. Mas será que de fato, como trouxe o Tiago, né, a nossa descrição ela também fala de sentido? Muitas vezes a gente pode descrever a coisa, mas não sabe para que ela serve. Então é um ponto que eu considero importante se pensar. Bem, Emerson, você trouxe nesse final da sua fala sobre onde uma reflexão, uma possibilidade de reflexão de onde nós podemos estar, né? A máxima que começamos o nosso podcast também nos indica isso, e ao ouvir torna-te quem tu és, a gente também precisa encontrar o nosso lugar nesse grande processo que é a vida. E o nosso momento histórico indica possibilidades de reflexões de que todos estão, ou mesmo que todas as decisões e caminhos valem para todos, ou seja, é um pensamento massivo, inclusive para que pautemos a nossa própria vida, né? Como vocês bem falaram, essa influência externa pautando o nosso dia a dia.
A filosofia e o que nós estamos trazendo aqui nesse podcast é exatamente uma reflexão oposta. Ou seja, como eu posso me aprimorar, reconhecer os meus valores como ser humano e encontrar o meu lugar não só nesse grupo que é a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, enfim, mas o lugar em que o meu eu, a minha alma, vai vibrar. Gostaria então que vocês falassem sobre essa ideia de encontrarmos o nosso lugar. O interessante nessa colocação do Emerson é que ela está em linha com uma pequena passagem, um artigo da professora Adélia Steinberg Guzmán, em que ela destaca pontos fundamentais para a construção de si mesmo. O sentido, que nós já abordamos aqui, um trabalho, e que seja um trabalho pedagógico, e que, entre parênteses, é o principal aspecto de um trabalho, né? O trabalho ele precisa ser pedagógico. Ele, por excelência, deve ser algo pedagógico. Então esse é um dos pontos, né? O sentido, um trabalho pedagógico, e o terceiro item seria o esforço continuado. E desdobrando esse último item, o esforço continuado, podemos refletir sobre a necessidade da realização da virtude da perseverança. Essa característica de persistir em uma tarefa, por mais que as circunstâncias mudem, permitindo fazer o tempo o seu trabalho. O problema é que hoje vivemos em tempos bastante imediatistas, com a percepção de que se o resultado não aparecer no curto prazo, tem algo errado, né? Esse caminho não é válido. Ou seja, teríamos que, nos tempos atuais, com mentalidades imediatistas, com o objetivo de construir algo atemporal, teríamos que buscar harmonizar isso. E a dica, uma das principais orientações que a natureza nos dá e os filósofos traduzem, é que, para não perdermos a esperança nesse trabalho que é de longuíssimo prazo, é termos a inteligência de desenvolvermos a característica do entusiasmo. Não é euforia. Muitas vezes, quando a gente fala entusiasmo, vem aquela ideia de uma euforia, de uma alegria instantânea, rápida e desmedida. Não, o entusiasmo, o ter Deus em si mesmo, ele permite que, mesmo na trajetória dessa construção de si mesmo, que é muito longa, nós podemos enxergar a beleza dos pequenos resultados, porque elas existem, né? Nós não precisamos chegar até o final da jornada para ver a beleza dessa jornada. E o entusiasmo também nos dá essa esperança de que isso vai se realizar. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas ao realizarmos aquilo que nos cabe, que sabemos que é algo nosso, o tempo fica algo relativo. Porque existe sabor nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias do dia a dia. E como o Emerson mesmo colocou, né, que isso pode ser realizado de formas bastante simples. A possibilidade de se relacionar com a natureza, não nessa tendência que temos de usufruir da natureza, mas sim de entender a natureza e, quem sabe, até melhorá-la. É um exercício super simples, mas que nos refina, nos purifica, nos conecta ao todo e nos fornece essa sensação de que nós estamos no caminho. Então, o entusiasmo que nós podemos cultivar, ele vem desses pequenos exercícios, pequenos esforços que podemos fazer no dia a dia de harmonização do divino com o material, né? De aproximação das coisas simples às elevadas.
E é importante que nós façamos esses exercícios cotidianos, por mais simples que sejam, porque em algum momento virão as grandes provas da vida, os momentos capitais que nos pedem respostas mais prontas, respostas mais consolidadas. E caso não tenhamos feito esses pequenos exercícios, reforçados nossos músculos psicológicos e físicos também, quando essas grandes provas chegarem, talvez a gente não tenha a clareza necessária para entendê-las como provas e principalmente superá-las, porque é isso que um ser humano deve fazer. Quando essas circunstâncias difíceis da vida nos chegam, é como se a natureza estivesse nos mandando uma mensagem. Pega, que essa é para você. Mas se nós não tivermos os óculos, se não tivermos a força necessária para entender essas provas, ela pode trazer dor, pode trazer sofrimento, e isso não compete, não combina com uma natureza humana, que é uma natureza de adaptabilidade, de desafio, de inteligência. E é nesse sentido que concluímos a reflexão dessa máxima, Porque se fizermos esse trabalho de descobrir o nosso sentido profundo, trabalharmos em direção a isso, com inteligência, desenvolvermos métodos, estudarmos, investigarmos e utilizarmos a característica da perseverança para continuar nesse trabalho e do entusiasmo para não desistir desse trabalho, nós faríamos aquilo que devemos e chegaríamos na parte final da máxima, que é: chegarás aonde deves estar. À medida que você foi falando, eu me lembrei de uma animação da Disney, que é Moana. Acho que alguns que nos ouvem aí devem ter visto. E uma das questões da animação, do filme, é justamente ela saber quem ela é e qual é o seu lugar. Consequentemente, descobrindo isso, ela sabe aquilo que ela precisa fazer. Ou seja, reconhece o senso de dever e cumpre com sua missão. Penso que não há uma resposta única para essa questão. Como eu trouxe essa animação, e como a maioria esmagadora delas ela reflete a nossa jornada, a famosa jornada do herói, que nada mais é do que uma jornada em busca de nós mesmos. Penso que, para que a gente possa saber qual é o nosso lugar e o nosso papel, o primeiro passo é reconhecer aquilo que nós somos hoje. Quais são as ferramentas que nós temos. Mas, para o início, você mesmo, Pedro, trouxe aquela ideia de que o ser humano é um ser com muitas faces, com muitas camadas. E isso é trazido pela filosofia tradicional. Nós temos diversos diagramas que podem representar o ser humano. Os hindus apresentam em 7 planos, os orientais, de maneira geral, em 5, os gregos em 3. E isso, de certa forma, já é um estudo que vem de muito tempo. Então, penso que seja interessante começarmos por aí. Para ter como um exemplo mais claro, vamos pegar aí o dos gregos, que é mais comum ao Ocidente, que é o soma, psique e nous. Isso é uma forma de representar o ser humano. E a partir desses potenciais, que é a sua estrutura biológica, psicológica e também, e principalmente espiritual, a partir disso, a gente pode começar a reconhecer essas etapas, esses graus que nós temos e saber, por que temos isso? Será que é só para a sobrevivência? Porque muitas vezes a gente dedica a vida a uma carreira profissional, e não quero dizer que esteja errado, mas que é para sobreviver, para atender a nossa necessidade de conforto e de existir, mas que muitas vezes não transcende necessariamente o ser humano. O filósofo Immanuel Kant, ele faz essa reflexão. Ele afirma que o ser humano é um ser dotado de razão
e de vontade. A razão ela teria um papel de discernir, de entendimento, de saber o que você é, aquilo que você faz, aquilo que você vai se autorizar ou não. E a vontade seria essa outra ferramenta, uma grande ferramenta, uma potência, na verdade, que direcionaria o indivíduo para o cumprimento daquilo que ele escolheu. Muitas vezes a gente reconhece até o nosso dever e aquilo que nós temos que fazer ou onde temos que estar em um determinado momento. Mas muitas vezes fraquejamos por algum vício, como uma preguiça, ou desejo de conforto, algo assim. Então, perceba que eu reconheci o que eu precisava fazer, mas não encontrei força para realizar. Então, o Kant ele traz isso, né? A razão para discernir e a vontade como esse esforço justo para que você realize aquilo que precisa ser realizado. Então, penso que para a gente poder sair dessa massificação, que foi o que você trouxe nessa questão, a gente precisaria seguir essa, por exemplo, orientação kantiana, né? E desenvolver um pouco mais esse processo racional. Todo ser humano tem isso em potência, mas não quer dizer que a gente aplique tudo, né? Sem querer reduzir nada de ninguém. Mas o fato de termos um leque de emoções, sentimentos ou pensamentos não quer dizer que todos nós desenvolvamos todos. Então, essa perspectiva de potencializar o nosso discernimento e depois, logo em seguida ou junto, né, a vontade para realizar aquilo que a gente discerniu, penso que seja um processo interessante para a gente quebrar essa massificação e começar a reconhecer de fato aquilo que nos pertence, aquilo que a gente quer dedicar. E vale lembrar, né, que discernir é selecionar, né, escolher dentre, é separar o bom grão do mau grão. E óbvio que a gente, depois que seleciona, vai ficar com o melhor grão. Então, dentro daquilo que nós temos, enquanto indivíduos, que expressa também essa dualidade, bons pensamentos, maus pensamentos, sentimentos e emoções negativas, a gente pode discernir isso e escolher quais dessas emoções ou pensamentos, ou que seja, quais as nossas atitudes, né, a gente vai querer ficar. E isso é um processo que, ao meu entendimento, nos ajuda muito nessa construção que foi falada anteriormente de nós mesmos e, consequentemente, no nosso posicionamento frente à sociedade, frente à vida. Bem, Tiago, Emerson, gostaria de agradecer, então, a presença de vocês no nosso podcast. Fizemos uma parte dessa construção de ideias para que os nossos ouvintes possam, então, ir em busca de outros elementos filosóficos, de outras referências filosóficas, para que possam entrar nessa empreitada, nessa grande obra que é conhecer a si mesmo. Obrigado pela presença, Tiago e Emerson. Sejam sempre muito bem-vindos e até uma próxima. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Tiago. E até uma próxima. Para aqueles que quiserem conhecer a programação completa do curso de Filosofia Maneira Clássica, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Também estamos no Instagram e no Twitter e você pode entrar em contato pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, o adágio da sonata número 1 para viola da gamba em sol maior, BWV 1027.